Estudamos no módulo 1 que a perícia é um meio de prova que visa o exame e constatação dos fatos em determinada lide judicial. Vimos também a complexidade do sistema tributário nacional. Nos processos judiciais tributários, vimos a origem desse processo, que são nos processos administrativos. Então, o processo judicial tributário, ele inicia-se na seara administrativa, onde é nessa seara administrativa que ocorre a aplicação ou a interpretação da legislação tributária. Quando o contribuinte ele não concorda com essa aplicação ou essa interpretação da legislação tributária, ele então utiliza-se de meios judiciais para discutir em matéria tributária toda a sua pretensão. Para isso, nós vamos estudar neste módulo algumas noções gerais do sistema tributário. Não é objeto dessa videoaula falar aqui sobre o sistema tributário, sobre toda a sua parte, toda a parte do direito tributário, não. O objetivo aqui é te mostrar o sistema tributário, alguns detalhes do sistema tributário e como que isso ocorre nas perícias tributárias. Como que o que nós temos como embasamento do sistema tributário é refletido em perícias judiciais tributárias, em objetos de perícia judiciais tributárias. Então vamos lá, vamos começar com as noções gerais do sistema tributário. Essa relação jurídica em virtude da qual o Estado, o fisco, pode exigir de determinado cidadão, o contribuinte ou o responsável tributário, determinado valor a título de tributo ou de penalidade pecuniária, ou ainda de ação ou omissão no interesse de arrecadação e fiscalização dos tributos. É essa relação jurídica que nós vamos discutir aqui. Então, nessa relação jurídica, de acordo com o Código Tributário Nacional, nós vamos ter a obrigação principal e a obrigação acessória. A obrigação principal é aquela que tem por objeto o pagamento de determinado valor a título de tributo ou de penalidade pecuniária. São exemplos, pagar o montante devido a título de imposto de renda à pessoa jurídica, pagar o montante devido a título de imposto de importação, pagar o montante devido a título de imposto de serviços, pagar uma multa por atraso na entrega de uma declaração. Essas aqui são as obrigações principais, alguns exemplos de obrigação principal. Como é que isso vai ser refletido lá em perícias judiciais? Lá nas perícias judiciais, muitas vezes o perito terá como objeto da perícia revisar, examinar essa obrigação principal. Então, nós temos lá, olha, pagar o montante devido a título de imposto de renda. É exame do perito judicial avaliar esse montante devido, examinar essa obrigação principal. Nós sabemos que numa perícia nós temos um objeto circunstanciado. No nosso laudo pericial, o objeto da perícia, ele é circunstanciado. Então, se nós estamos falando de uma perícia onde o objeto é a discussão sobre o pagamento da obrigação principal, nós vamos estar trabalhando somente com a obrigação principal. Esse é o nosso objeto da perícia circunstanciado. Se tivermos uma perícia onde nós estamos trabalhando, além da obrigação principal, também a obrigação acessória, nós vamos estar ali com um objeto pericial, onde vamos trabalhar a obrigação principal e também a obrigação acessória. Então, é importante o perito distinguir no seu laudo pericial aquilo que é a obrigação principal e aquilo que é a obrigação acessória para fins de determinação do seu objeto da perícia, para fins de análise e exame do objeto correto e determinação do seu objeto correto. A obrigação acessória, só para trazer o conceito, é aquela que tem por objeto ação ou omissão instituída com o propósito de facilitar as atividades de cobrança, arrecadação e fiscalização do cumprimento de obrigações tributárias principais. Sabemos que hoje todos os impostos, são inúmeras as obrigações acessórias decorrentes da aplicação da obrigação principal, onde gera aí muito trabalho para todos na confecção dessas obrigações acessórias.
Então, são obrigações acessórias: escriturar os livros fiscais obrigatórios, escriturar os livros contábeis obrigatórios, emitir nota fiscal, disponibilizar elementos regularmente solicitados pelo agente fiscalizador. Então, se estamos numa perícia onde está se discutindo a obrigação acessória, nós vamos, então, definir o nosso objeto para avaliar o que ocorreu decorrente dessa obrigação acessória. Muitas das vezes, nos processos judiciais, o contribuinte, ele prefere, às vezes, pagar o que for necessário relativo à obrigação acessória. É muito mais comum e muito mais regular ele discutir a obrigação principal. Então, geralmente, ele vai discutir ali nos processos judiciais a obrigação principal. A obrigação acessória, se estiver sendo discutida, será objeto da perícia. Se não, ela está ali somente compondo o crédito tributário. São elementos estruturais, né? O sujeito ativo e o sujeito passivo. A hipótese de incidência e o fato gerador. A base de cálculo e a alíquota, onde ocorre o fato gerador do tributo e quando o fato gerador do tributo ocorreu, seu aspecto temporal. Então, vamos ver detalhadamente. O sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica apta a exigir o cumprimento da obrigação. É o credor da obrigação tributária principal ou acessória, por isso nós chamamos de crédito tributário. Podemos falar aqui em regra geral que são os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e município, que são titulares de competência para instituir, cobrar e arrecadar e fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias. Nos processos judiciais, esses entes federativos serão denominados de fazenda pública estadual, fazenda pública federal, fazenda pública municipal. Eles vão estar ali figurando como o sujeito ativo da obrigação principal. Já o sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa jurídica ou física que deve satisfazer o cumprimento da obrigação tributária principal. É o devedor da obrigação tributária principal ou acessória. São sujeitos passivos o contribuinte ou o responsável legal tributário. Aqui é importante definir que o sujeito passivo da obrigação tributária muitas vezes vai estar refletido lá em forma de quesitos ou na forma da definição do objeto da perícia, para se determinar quem é esse contribuinte ou quem é esse responsável legal tributário. Tá? Então, numa perícia judicial, é importante você definir realmente quem é o contribuinte e quem é o responsável legal tributário, para que você possa até mesmo identificar quem serão as pessoas físicas ou jurídicas às quais você deverá encaminhar o termo de diligência. Então, por isso é importante você distinguir quem é o contribuinte e quem é o responsável legal tributário nas perícias judiciais tributárias, a fim de encaminhamento e solicitação de documentos corretamente e também identificar quais são as responsabilidades de cada um. Bom, é importante a gente estudar aqui, né, o fato gerador da obrigação tributária. Quem é o fato gerador da obrigação tributária? É o fato ou situação concreta que, por se enquadrar numa das hipóteses de incidência previstas em lei, faz nascer a obrigação tributária. Então, o fato gerador da obrigação tributária é ele que vai gerar, né, ou não, o crédito tributário. Então, é importante definir lá no objeto da perícia qual é esse fato gerador, se ele ocorreu, se ele não ocorreu, né? Tanto o fato gerador da obrigação principal, como o fato gerador da obrigação acessória. Em processos judiciais se discute muito, às vezes não se está discutindo o fato gerador da obrigação principal. Olha, aqui o fato gerador a gente já entendeu que ele ocorreu, né? Eu vou discutir outros detalhes, eu vou discutir, por exemplo, a base de cálculo, mas é importante você definir, na hora da leitura do processo judicial, se a discussão está trabalhando, está em cima do fato gerador da obrigação principal ou do fato gerador da obrigação acessória, ou se isso não é um ponto que está sendo discutido nessa ação. Outro elemento objetivo é a hipótese de incidência tributária. As hipóteses de incidência são as hipóteses abstratas previstas em lei como aptas a gerar as obrigações tributárias principais
ou acessórias. Então, a hipótese de incidência do ICMS é fazer circular a mercadoria. A hipótese de incidência do ISSQN, prestar serviços indicados na lista de serviços. Bem em regra geral, bem simplificado, para a gente poder entender como que nós vamos trabalhar essa hipótese de incidência nos laudos periciais. A hipótese de incidência do imposto de renda, auferir renda causadora de acréscimo patrimonial. Hipótese de incidência de obrigações acessórias e explorar a atividade mercantil como empresário ou como sociedade empresária. Naqueles processos judiciais onde está se discutindo a hipótese de incidência, né, o perito ali vai avaliar, né, quais são os fatos constitutivos dessa hipótese de incidência. Então, poderemos aqui pegar um exemplo como a tributação de entidades imunes isentas, se elas ali estariam discutindo a hipótese de incidência ou não. Então, nesse caso, geralmente as perícias judiciais elas vão trabalhar nos elementos constitutivos dessa hipótese. Voltando aqui no fato gerador da obrigação tributária, né, o fato gerador ele ocorre desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias à produção dos efeitos que normalmente lhes são próprios. Então é importante identificar o momento da ocorrência do fato gerador. Então o fato gerador, o momento da ocorrência do fato gerador é a saída de mercadoria de um estabelecimento varejista. Outro ponto importante é a base de cálculo. A base de cálculo é o valor tomado por base para cálculo do valor do tributo ou da penalidade a pagar. É a grandeza, né, sobre a qual incide a alíquota do tributo ou a penalidade. Então, a base de cálculo do IPTU, valor venal de determinado imóvel. Base de cálculo do ICMS, sobre a venda da mercadoria, o valor da operação da venda da mercadoria. Nos processos tributários, a base de cálculo ela é sempre alvo, né, de muitos questionamentos. Então, nós temos ali processos onde é necessário examinar a base de cálculo da receita tributável para fins do lucro presumido, por exemplo. Então, nos processos judiciais, nós vamos sempre ter revisões de base de cálculo, porque são definidos como objeto da perícia e o contribuinte, muitas das vezes, não concorda com essa base de cálculo. Como exemplo, por exemplo, base de cálculo do imposto de importação, exemplos, né, onde os contribuintes vão discutir o que compõe e o que não compõe a base de cálculo para fins de tributação. Só como exemplo, né, a base de cálculo, a gente tem a alíquota fixa ou específica e a alíquota ad valorem, que é uma alíquota aplicável sobre determinada base monetária. Por exemplo, 15% do imposto de renda sobre o lucro real, 3% de confins sobre o faturamento, né, essa é a alíquota ad valorem. Bom, entendendo esses conceitos, né, do sistema tributário nacional, essas noções gerais, nós vamos agora falar mais precisamente sobre o processo administrativo fiscal. O processo administrativo fiscal, nas perícias judiciais, ele é elemento fundamental para a análise pericial. O perito, ele necessita do processo administrativo fiscal nos processos judiciais para entender como que o auto de infração foi lavrado, quais são as infrações que ocorrem ali e quais foram as modificações desse auto de infração. Então, o processo administrativo fiscal, ele compreende os procedimentos fiscais próprios lá nas administrações fazendárias, decorrentes da sua atividade de controle, processo de lançamento e de consulta de lançamento do tributo, da outorga, o processo de isenção e de punição, decorrentes de processos de infração fiscal, além de processos próprios, que são simples autuações de expedientes que tramitam pelos órgãos tributantes e repartições arrecadadoras, para notificação do contribuinte, para fins de cadastramento e outros atos complementares de interesse do fisco. Tudo isso, né, é denominado processo administrativo tributário. O processo administrativo, ele consiste basicamente no conjunto de atos administrativos ou procedimentos necessários à solução, na instância administrativa, de questões relativas à aplicação ou interpretação da legislação tributária. Então, o contribuinte, ao questionar a aplicação ou interpretação da legislação tributária, ele inicialmente recorre à instância administrativa para discutir o seu crédito tributário, para depois
ele iniciar e ingressar com uma ação judicial. O processo administrativo fiscal é o reconhecimento pela autoridade competente de uma situação jurídica pertinente, que é essa relação fisco-contribuinte. Sempre que houver uma obrigação tributária, seja ela principal ou acessória, que espontaneamente não tenha sido satisfeita pelo contribuinte, ou por aquelas pessoas a quem a lei transfere ou incumbe essas obrigações, pode ser exigido pelo fisco o pagamento do tributo ou a penalidade pecuniária decorrente, mediante o seu lançamento, o que poderá dar ensejo a um conflito e o nascimento de um processo administrativo. Bom, esse processo administrativo fiscal, ele pode englobar duas etapas, a etapa não contenciosa e a etapa contenciosa. E isso é importante para o perito contador entender nos trabalhos do seu processo, no trabalho pericial. A etapa não contenciosa. Na etapa não contenciosa, o sujeito ativo, por meio das autoridades competentes, dá conhecimento ao sujeito passivo da existência do crédito apurado em seu desfavor. Ocorre aqui o lançamento tributário. Em síntese, a etapa não contenciosa inicia-se com a lavratura do termo de fiscalização do contribuinte. Nesse momento, a fiscalização verifica os livros e demais documentos fiscais e, ao final, ele termina com o termo de encerramento de fiscalização, que poderá ser acompanhado de um auto de infração, caso nessa fiscalização tenha sido apurada alguma irregularidade, alguma infração por parte do contribuinte. O auto de infração é o documento no qual o agente da autoridade administrativa narra a infração da legislação tributária, atribuídas por ele ao sujeito passivo no período da ação fiscal. Então, o auto de infração, ele é o elemento importante para a análise pericial, porque é dele que surgem os processos judiciais, caso o contribuinte não satisfaça essa obrigação na esfera administrativa. Requisitos formais do auto de infração. Esse auto de infração, a legislação determina que ele tem alguns requisitos formais. A qualificação do autuado, data, local e hora, descrição do fato, capitulação legal que levou a essa irregularidade, a intimação do contribuinte para impugnar, com identificação do prazo legal, e assinatura do agente. Por que isso é importante nós falarmos desses requisitos formais do auto de infração? Porque é muito comum nos processos judiciais e nas perícias terem quesitos que remetam ao auto de infração. Então, existem quesitos simples lá no processo judicial que nos perguntam ao perito judicial qual foi a data, o local e a hora da intimação do contribuinte para impugnar o auto de infração, né? E qual foi a capitulação legal que o agente fiscal se louvou para apurar as irregularidades? E assim vai. Então, esses requisitos formais, eles são objetos de quesitos para serem respondidos pelo perito oficial, quando formulados pelos procuradores das partes. Bom, constituído o crédito tributário lá no auto de infração, o contribuinte tem 3 opções. Ele pode pagar, e aí o crédito tributário é extinto e arquivado, o processo administrativo é arquivado. Não pagar e não impugnar, aí existe a constituição definitiva do crédito tributário e o fisco irá exigi-lo judicialmente, ou impugnar. Então, quando o contribuinte faz a impugnação do auto de infração, ele suspende a exigibilidade do crédito tributário e inicia-se, então, instaura-se o que nós chamamos de contraditório administrativo. O contribuinte irá, nesse momento, discutir na esfera administrativa a irregularidade apurada. Inicia-se, então, nesse momento, a partir da impugnação, a etapa contenciosa. A etapa contenciosa inicia-se com a impugnação da exigência formulada no auto de infração. Essa etapa caracteriza-se pelo aparecimento formalizado do conflito de interesse entre contribuinte e fisco. E fica claro o inconformismo do contribuinte com o ato praticado pela administração em sua peça de impugnação.
Nessa etapa contenciosa, cabe a um julgador singular promover o julgamento da impugnação sobre as questões suscitadas. O contribuinte, após essa decisão, que nós vamos chamar de decisão administrativa, que é chamada de decisão administrativa, ele pode vir a não concordar com essa decisão e então apresentar recurso a um órgão julgador colegiado que deverá apreciar a decisão de primeira instância. Então vejam bem, nós temos um auto de infração lavrado pela autoridade fazendária, temos uma impugnação interposta pelo contribuinte, temos uma decisão de primeira instância e se esse contribuinte não concordar, ele pode ainda apresentar um recurso. Essa vai ser a história narrada no auto de infração e que o perito judicial, lá no processo judicial, terá que avaliar para examinar o seu laudo. Porque muitas das vezes as decisões administrativas, elas reformulam o primeiro crédito tributário apurado no auto de infração. Entretanto, as decisões dos conselhos dos contribuintes não têm caráter definitivo. Então, nós vamos ter lá, o contribuinte impugnou aquele crédito tributário, ocorreu a primeira decisão, ocorreu um recurso e o contribuinte, ainda insatisfeito, poderá solicitar uma revisão judicial daquilo que foi decidido na esfera administrativa. É por isso, que dá início, então, ao processo judicial tributário. Viram que o processo judicial tributário, ele vai ter o seu início, e a sua constituição aqui no processo administrativo fiscal. É importante avaliar esse processo administrativo fiscal porque o crédito tributário pode ser reformulado. Sugiro a todos a avaliar e entrar nos conselhos dos contribuintes do seu estado ou do seu município e verificar e analisar algumas decisões administrativas e as suas reformulações, para que possam entender como ocorre a dinâmica do auto de infração até a sua decisão final. Bom, terminada então essa decisão final, é emitida então a certidão de dívida ativa. Nesse momento, constitui-se a dívida ativa tributária, que é proveniente do crédito de natureza regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo para pagamento. Então, o contribuinte impugnou, teve a primeira decisão, teve a segunda decisão, ele entrou com recurso, já definiu-se ali as irregularidades que continuarão nesse auto de infração ou não, aquelas que foram retiradas, que foram decotadas, e a partir daí emite-se então a certidão de dívida ativa. Essa dívida ativa, essa certidão, ela goza de presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-constituída. Nos processos judiciais, é importante o perito fazer uma análise da certidão de dívida ativa, fazendo uma conciliação entre o que está exposto na certidão de dívida ativa e todas as reformulações do crédito tributário. Até mesmo porque essa certidão ela tem que ter certeza e presunção de liquidez. Então, o perito vai analisar a certidão de dívida ativa de acordo com o que foi definido na esfera administrativa por meio das decisões. É com essa certidão de dívida ativa que a administração fazendária poderá iniciar o processo de execução fiscal. Ou então, a partir desse momento, o contribuinte, ao não esperar a execução fiscal, pode entrar com outras ações anulatórias de débito, para poder também discutir judicialmente o que está exposto nessa certidão de dívida ativa.